Fala galera, tudo bem? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Cristiano Silva, sou professor de curso preparatório para concurso público nas matérias de administração, geral, pública e administração financeira. Bom, o intuito desse vídeo é o seguinte, é começar um projeto sobre aulas de lei de responsabilidade fiscal. Então vai ser a nossa aula 1, né? A primeira aula de lei de responsabilidade fiscal. Vale lembrar que o intuito dessas aulas é que sejam aulas não muito longas, né? Médias, curtas ou médias, e que a gente possa, na verdade, além de ter o conceito da lei, que eu vou colocar a lei para você, porque normalmente cai de acordo com como está na lei, ok? Resolver também questões voltadas ao tema que eu acabei de discutir com você. Para quê? Para que você possa visualizar e verificar como que esse tema é abordado em provas de concurso, ok? Tô deixando aí para vocês meu e-mail, cristianoconcursos@gmail.com, o canal do YouTube, youtube.com/cristianoconcursos e o site vencendoconcursos.com.br. Bom, então vamos lá, né? Vamos para a nossa primeira aulinha aí e para que você possa entender a lei de responsabilidade fiscal. Bom, a lei de responsabilidade fiscal é uma lei complementar, como você pode ver aqui. Deixa eu só colocar aqui um marca-texto, galera. Ó, é uma lei complementar, como vocês podem ver, ok? Essa lei complementar, ela é do ano de 2000, de maio, né? 4 de maio de 2000, e é a lei número 101. O que essa lei faz? Essa lei, ela estabelece normas de finanças públicas voltadas à responsabilidade da gestão fiscal. O que a gente pode entender, pessoal, de normas? Nós podemos entender que normas nada mais são do que regras, não é verdade? São regras que a lei complementar, a lei de responsabilidade fiscal, vai ter para que os entes federados, a administração pública em si, na verdade, possa compreender quais são essas regras, quais são essas normas e segui-las. É isso que vai acontecer. Bom, o artigo 1º, ele diz exatamente isso. Esta lei complementar estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, com amparo no capítulo 2 do título 4 da Constituição Federal. O que trata o capítulo 2 do título 4 da Constituição Federal? Simples, ele trata sobre finanças públicas. E aí, se a gente for ler lá o capítulo 2 do título 4, os seus artigos, nós vamos verificar que é importante que seja estabelecida uma lei voltada a finanças públicas, que é a lei complementar. Vale lembrar também que a lei complementar 101/2000, ou a lei de responsabilidade fiscal, ela não inviabiliza a Lei 4.320/64, que são normas gerais também sobre administração financeira. Apesar que a Lei 4.320, ela precisa ter alterações, isso não aconteceu ainda. Mas nessa aula nós vamos tratar sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal. Vamos lá. O parágrafo 1º do artigo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar, diz assim: a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento das metas de resultados entre receitas e despesas, e a obediência a limites e condições no que tange à renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, seguridade social e outras dívidas consolidada imobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em restos a pagar. Galera, lendo aqui o parágrafo 1º do artigo 1º da lei complementar, nós percebemos como que o legislador se preocupou com alguns itens, como, por exemplo, ele se preocupou com a responsabilidade. Ou seja, o gestor público, ele passa a ter uma responsabilidade muito grande no quesito financeiro, no quesito da gestão fiscal. Ele também estipula aqui, e creio entender também
um dos objetivos, a responsabilidade, e tem que ser de forma planejada. Ou seja, programar, definir, estabelecer objetivos, metas. Tanto que você percebe que o próprio texto aqui do parágrafo 1º, ele fala e dá referência a respeito de metas. Então você vê a importância disso, de algo planejado. Também nós percebemos uma ideia de controle, controlar, fiscalizar. Você vê uma gestão, gestão fiscal, de fiscalização, de controle, nós percebemos aqui também, certo? Cumprimento das metas e também dos resultados. Você vê que não somente ter um controle voltado à fiscalização, mas também uma ideia de avaliação de tudo que pode acontecer na administração pública no quesito gestão fiscal. Então você vê a importância disso. A importância também de verificar a geração de despesas com o pessoal. Isso é importante também, porque senão você pode inchar a máquina administrativa. A renúncia de receita que acontece, o que é renúncia de receita? Você concedeu uma isenção, uma anistia, né? Só que antigamente era feito de qualquer forma, melhor dizendo, né? E a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela vai trazer informações de como deve ser feita essa renúncia de receita. Porque quando há uma renúncia de receita, pode atrapalhar em todo o contexto de você ter receitas suficientes para suprir as despesas que a administração pública tem. Ok? Vamos caminhar, galera. No parágrafo 2º do artigo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, ele traz para nós a informação da abrangência da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ou seja, quem deve satisfação à LRF e quem deve cumprir as normas que foram estabelecidas pela LRF. E é bem tranquilo, gente, não tem segredo. Bom, quem abrange aqui a LRF é o DEMO. Se assustou agora, né? É o DEMO, gente. Quem que é o DEMO, galera? O DEMO é o Distrito Federal, os estados, os municípios e a União. Deixa eu só fazer um esqueminha aqui, mudar de cor, para você observar isso aqui, ó. Então nós temos aqui o Distrito Federal, os estados, os municípios e também a União. Então esses entes federados, eles são abrangidos pela LRF e tem que respeitar os ditames da lei, tudo bem? Distrito Federal, estados, municípios e União. Claro, além disso, os poderes, poder executivo, poder legislativo e também o poder judiciário, tá certo? E claro, todos os órgãos que compõem o poder executivo, legislativo e judiciário. Vale lembrar, deixa eu só mudar aqui de cor para ficar mais visível para você. Vale lembrar que os tribunais de contas também. E aí, galera, não importa se é Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas do município, Tribunal de Contas dos municípios, todos eles devem satisfação para a LRF, ok? Estão abrangidos aí na LRF. Além disso, também o Ministério Público. O Ministério Público da União, o Ministério Público também dos estados, certo? Então não tem muito segredo. Bom, eu posso frisar para você a abrangência da LRF também para as fundações, ok? E também para as autarquias. Então, as fundações e também as autarquias. Certo, pessoal? Você deve estar se perguntando, professor, e as empresas públicas e a sociedade de economia mista não são abrangidas pela LRF? Na verdade, algumas são. Como assim? Vou te explicar. É porque, além de todas essas aqui que eu expliquei, essas entidades, esses órgãos, as empresas estatais dependentes também são abrangidas pela LRF. Mas aí é o seguinte, nem todas as empresas públicas e sociedade de economia mista são empresas estatais dependentes.
Mas todas as sociedades de economia mista e empresas públicas são empresas estatais, tudo bem? Algumas são independentes e outras são dependentes. Mas isso que é o lance. Você entender que a abrangência da LRF é para as empresas estatais dependentes. Cuidado! As independentes não entram dentro das regras da LRF. Ficou claro isso ou não? Então vamos ver o conceito de acordo com a lei. Olha só o que a lei diz. Empresas estatais dependentes. Artigo 2º. Para os efeitos desta lei complementar, entende-se como: inciso 3. Empresa estatal dependente. Olha só, deixa eu colocar aqui o marca-texto para ficar melhor, mais visibilidade para você. Empresa estatal dependente. É uma empresa controlada que receba do ente controlador recursos financeiros para pagamento de despesas com pessoal ou de custeio, em geral ou de capital, excluídos no último caso aqueles provenientes de aumento de participação acionária. E o que é uma empresa controlada? É a empresa cuja sociedade, a maioria do capital, tenha com direito a voto, pertença direta ou indiretamente ao ente da federação. Então, olha só, para ficar bem claro isso para você e você mandar bem na sua prova. Veja bem, então eu tenho aqui uma empresa, que é uma empresa estatal. Para ser empresa estatal, ela tem que ser uma empresa controlada, ou seja, onde a maioria do capital social com direito a voto pertença direto ou indiretamente a ente da federação. Então, logo, a gente tem aí sociedade de economia mista, por exemplo, tá? E aí, tanto faz se ela é dependente ou independente. Agora, para estar dentro dos ditames da LRF e para respeitar e dever satisfação para a LRF, tem que ser empresa estatal dependente. Aí, essa empresa estatal aqui, ela vai receber o quê? Recursos, como você pode ter visto aí no texto. Ela vai receber recursos de quem? Do ente controlador, de quem criou, tudo bem? Esses recursos é para despesa de pessoal, é para despesa de custeio. O que são despesas de custeio? São despesas do dia a dia, tá certo? Cotidianas. Ou despesa de capital. O que são despesas de capital? São despesas, por exemplo, de investimento. São despesas de inversão financeira. São despesas, por exemplo, quando o ente ele recebe do controlador para fazer uma obra, tudo bem? Para construir um imóvel, alguma coisa assim. Então, despesa aí voltada, por exemplo, para investimento, certo? Investimento. Então, isso é despesa de investimento. Só não conta, só não vale as despesas voltadas ao aumento da participação acionária. Isso a lei ela exclui, tá certo? Então, toma cuidado com isso. Quem tem abrangência na LRF? A União, os estados, o município e o Distrito Federal, o Tribunal de Contas da União, dos estados, dos municípios e do município, porque nós temos no caso aí do Rio de Janeiro e de São Paulo, o Ministério Público da União, os Ministério Público dos estados, as autarquias, as fundações e as empresas estatais dependentes. Ficou bem claro isso para você? Então vamos lá, vamos caminhar. Bom, se ficou claro, está na hora de resolvermos questões de provas anteriores. Como que esse assunto